Uma pergunta. Quem aqui já foi no cinema assistir a Odisseia? Caraca, o pessoal é nerd demais aqui, mano. 2h40 de filme é embaçado, mas tá tudo bem. Não fui, mas conheço. Só uma pergunta para não dar um chute na trave. Apareceu a parte de Ulisses e o Canto da Sereia? Maravilhoso. Se não aparecesse, não era o livro. Se você for assistir ou ler esse conjunto de narrativas de Homero, você vai chegar no momento da história que Ulisses ele era rei de uma ilha. E num determinado momento, junto de outros gregos, eles vão para a guerra de Troia. E essa narrativa ela é muito interessante porque eles passam por diversas aventuras. E Ulisses se encontra com uma espécie de uma feiticeira. Acho que é Circe o nome dela, se eu não estou enganado. Quando começa a concordar, começa a ficar nervoso aqui, porque se conhece a história, o medo de falar uma coisa errada aqui é grande. E aí ela diz assim, cara, você vai se deparar com várias coisas tensas ao longo dessa viagem pelo Mediterrâneo, navegando por essas águas. E uma dessas coisas que vai ser muito tenso é que você vai se encontrar com algumas sereias que têm um canto assim que vai seduzir você. Não adianta você querer... Se você ouvir e você tiver a possibilidade, você vai se jogar... na direção das sereias, e o problema é que aquela ilha, acho que é a ilha de Capri, ela tem muitas rochas. Então, a sereia, de alguma maneira, ela te seduz pelo seu canto e você se joga na direção para a morte. Então, você tem que ficar muito ligeiro, porque essa é uma situação real e, assim, vai dar ruim se você não se preparar para essa batalha. E o que eu acho legal da história de Ulisses é que Ulisses ele não é um deus, ele não é um semideus, ele não é nem mesmo uma figura mitológica, mas ele é um homem. Um homem tentando sobreviver, retornando para sua casa com os seus homens. Só que quando eles estão chegando nisso e já entendendo o que era ser feito, aquela feiticeira disse, faça o seguinte, quando vocês forem passar... próximo à ilha de Capri, as sereias começarem a cantar, coloque cera nos ouvidos dos seus homens, dos marinheiros, para que eles não escutem. E se você quer ouvir o canto da sereia para ver, você se amarre no mastro do navio, porque amarrado os seus homens, por mais que você ordene que soltem você, porque você já está seduzido pelo canto da sereia, eles não vão ouvir e você vai passar e tal. E aí o que é legal é que de fato acontece isso. Eles começam a passar próximo dessa ilha de Capri e aí de repente as sereias começam a surgir e cantar. No que elas começam a cantar, os homens não escutam e Ulisses está amarrado ali no mastro do barco. E aí o texto vai dizer, e imagino que o filme vai colocar, que ele começa a se debater, a se desesperar, dizendo, me solta, porque eu quero ir na direção delas, de tão sedutor que é. E o resumo da história, de uma maneira nada tão extraordinária, é que eles conseguem passar e superar sem ter caído no canto das sereias. E essa ideia de canto das sereias... Ela se tornou um sinônimo de quando você, às vezes, deixa de usar a razão e passa a usar o sentimento. É como se você deixasse a razão de lado, cara, tampe os ouvidos, ou se amarre para você não cair, mas você diz, não, eu vou conseguir. É você ser conduzido pelos sentimentos. E o grande problema dessa narrativa é que dentro dessa ideia, a razão ela te conduz de uma maneira sensata por um caminho que, por mais doloroso que seja, mas você continua fixo. Enquanto que quando você é levado pelo sentimento ou emoção, isso vai causar uma ruína e vai te levar à destruição nas rochas. O nosso texto de hoje, para mim, ele é uma voz de um canto da sereia. Não que tem sereia na Bíblia, embora lá em casa a gente diz que a Tuane, a tataraneta da Tuane era sereia, e o pessoal acredita de verdade, não tirem sarro. Tomara que ninguém deles ouça isso. Ou se ouvir, está tudo bem, porque eles acreditam e a gente também, né, igreja? Amém? Amém, todo mundo acredita. É um canto da sereia. Mas não é essa coisa assim, uma sereia que aparece. Para mim, tem um momento do nosso texto que vai ter duas vozes. Um resumo do nosso texto. Você tem um pai, chefe da sinagoga, uma espécie de um líder, pastor, como queira imaginar, que
coordenava todo o lance da sinagoga, de como funcionava. Quem ia ler o texto, os levitas, está limpo, está sujo, tudo. Eles organizavam tudo. E esse cara, chamado Jairo, ele tem uma filha. E de repente a história começa dizendo que ele chega e se joga aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Vai em minha casa, minha filha está morrendo. E Jesus olha para ele e diz: tudo bem, vamos. E eles começam a ir. Só que no meio dessa ida de Jesus, de repente entra uma mulher na história. E o Jairo vai para o canto da história. E essa mulher tem um fluxo de sangue corrido há 12 anos. E de repente ela pensa: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela vai no meio de uma multidão, toca nas vestes de Jesus, e Jesus para e fala assim: alguém me tocou. E os discípulos dizem: sim, tem uma multidão ao seu redor. E ele fala: não, mas eu quero saber quem é. E o Jairo aqui do lado: a minha filha está morrendo. E aí Jesus vira mais uma vez. E aí a mulher fala: cara, vai dar ruim, ele sabe que sou eu. Vai lá e diz: Jesus, fui eu. E ele diz: tá bom, a tua fé te salvou. Nisso, chega uma outra pessoa da casa de Jairo e diz: Jairo, a tua filha morreu. Jesus, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse dito assim: ela está um pouquinho gripada e agora a gripe piorou, vira para ele e diz: não tenha medo, só creia. E aí a gente desenrola. Eu quero que você perceba essas duas vozes. A sua filha morreu. E essa outra voz: apenas creia. Geralmente, na nossa travessia de vida, a gente vai vivenciando essas duas vozes a todo momento. Uma que carrega um peso do fim, daquilo que se encerra, daquilo que já foi, daquilo que já não é mais transformável, que você só aceita. Ou aquilo que aí entra geralmente a nossa fé, que diz assim: ok, é terrível, é angustiante, é o fim, mas não é o final. Só creia. E eu acho que essas duas coisas, elas trazem uma melancolia profunda na nossa maneira de navegar os nossos Mediterrâneos. Por quê? Porque, primeiro, que a ideia de fim é a ideia terrível. É difícil, às vezes, sempre falar na Bíblia, que a Bíblia sempre traz um negócio muito, no perdão da palavra, mas bem usada, desgraçada. Assim, sempre a humanidade na Bíblia, ela sempre vai no limite da coisa. Morreu. E por um outro lado, você tem alguém dizendo assim: não, mas creia que ela pode ressuscitar dos mortos. A gente sempre vai vivendo nos dois limites. A gente vai passando por algumas experiências de falar assim: meu Deus, mas como que eu cheguei nesse lugar? Como que a gente construiu esse lugar terrível do fim, da crise, do que se encerra, do não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, só aceita e vai para casa. E no outro extremo é um Deus às vezes dizendo assim: fique tranquilo que eu estou no controle. Você fala: Deus, mas como que o Senhor está no controle se a gente chegou até esse lugar? E o pior de tudo isso é que para mim essas duas coisas são pesarosas. Essas duas situações de você encontrar-se com o fim e de você ter um Deus que chega para você e coloca no teu coração, como quer que seja, e diga assim: fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Para mim, os dois são difíceis. Porque num contexto como o nosso, habitar entre os dois é terrível. Você viver num contexto onde o pessoal, alguns estudiosos, aí, o pessoal inteligente, diz que nós estamos vivendo no presenteísmo. O que é o presenteísmo? Tem um mano que eu não sei falar o nome dele, Rushkoff, alguma coisa assim, que ele escreveu um artigo em 2013, já tem bastante tempo se você for pensar, mas ele diz assim: a sociedade ocidental se reorientou para o momento presente. A gente se reorganizou a nossa maneira de pensar para o momento presente. Nós vivemos na dimensão do aqui e agora.
Não é apenas uma aceleração no modo como se vive, mas uma quase perda de tudo aquilo que não acontece no agora. O que ele está dizendo? A gente vive pelo aqui e agora. A gente planeja alguma coisa, mas tem algumas situações que não dá para esperar. Não dá para você estar indo com Jesus na tua casa, com a tua filha beirando a morte, e alguém entrar e fazer você esperar. Você quer ver um exemplo disso? Eu sempre ouvi gente falando isso. Eu falei, cara, não é possível que é assim. E aí eu descobri que é assim. Em julho, entusiasmados lá em casa, íamos para Pedrinhas visitar o meu pai e minha mãe. Elisa, vamos visitar o nono. Vamos visitar o nono e a nona. Tá. Eu falei, Elisa, é o seguinte, 6 horas de viagem, de carro. Eu, você e o Miguel. Vamos na boa. Tuane e eu, a gente sempre usa uns artifícios assim. Cara, tem que passar o tempo dentro do carro. Se você tem criança, sabe como é uma loucura você entrar. É pior do que passar pela Canto da Sereia. É você ir com uma criança no banco de trás. E aí a gente compra um negócio de escrever de giz. Cara, você compra de tudo que dá para a criança fazer sentada. E aí eu falei, não, eu acho que vai dar boa. Saímos de casa... Vila Oficinas, VO, Cristo Rei, tal. Na frente do Shopping Miller, ela virou e falou assim, ela virou não porque ela estava de frente, ela falou, chegamos. Eu falei, cara do céu, não vai dar boa, mano. Não vai dar boa isso aqui, cara. Feliz, tem mais ou menos umas 5h40, cara. A gente faz 5 minutos que a gente saiu de casa. Cara... Eu perdi as contas. Eu juro para vocês que eu comecei a contar. Eu vou contar porque eu vou usar isso aqui um dia na igreja. Mas eu perdi a conta. Passou mais 5 minutos ali mais para frente do largo, sei lá. Estamos chegando. Eu falei, meu Deus, vai ser desesperador. Eu falei, não tem... A criança, ela não tem essa ideia clara do tempo, da distância. Então, para ela, tudo é rápido. E o grande problema é que a gente acaba, como essa criança que existe em nós, a gente talvez odeia esse espaço entre o que é e o que virá. Entre estar aqui ou estar na casa da nona. Porque o período da viagem parece um período de perda de tempo. Da mesma maneira que a interrupção dessa mulher para um pai desesperado, esse espaço de espera é terrível. E aí eu pergunto para você, comece a dar nome. Pense nas coisas hoje que você vive nessa expectativa de espera. Esperando que melhore, esperando que algo mude, esperando que retroceda, esperando para tomar uma atitude, coisas que às vezes competem a você, mas às vezes coisas que não competem a você. Quanto tempo às vezes você estava orando por algo, pedindo por algo? Espera. Intervalo. Não sabemos habitar no intervalo. Não sabemos habitar quando Jesus está lidando com uma mulher de fluxo de sangue e a gente está com a nossa causa aqui desesperado. E de alguma maneira, essa espera, esse lugarzinho entre algo, começa a adoecer a gente. E é aí que o Canto da Sereia entra. Porque às vezes a gente começa a deixar de usar, não a razão, mas a nossa fé, e começa a dar muita vazão pelos sentimentos que a nossa cultura nos ensina a experimentar e a responder. E a gente começa a ouvir essas sereias e a direção é, se jogue na direção delas. E aí você vai tomar atitudes dramáticas, coisas terríveis, e que talvez você nunca vá conseguir voltar. Então esse é o nosso texto, de um homem com a sua filha beirando a morte, que Jesus vai, que Jesus para, que Jesus espera morrer, para falar assim, agora eu vou mostrar para você quem eu sou. Então eu quero caminhar com você. São 3 pontos nessa noite, três viradas de cena assim em Marcos. E a primeira coisa é o drama de um pedido ousado. Vamos ler, 21. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva.
preste atenção, na sua Bíblia, aqui ou em qualquer outro lugar. Veja como Marcos constrói essa narrativa, dando um detalhe muito importante. Antes de dizer o nome desse personagem, o que ele diz que Jairo é? Líder da sinagoga. Esse é um homem respeitado, e não é à toa que Marcos coloca do avesso. Ao invés de dizer Jairo, os líderes da sinagoga, ele diz um dos líderes, e ele dá o nome. Por quê? Porque quando esse homem se achega a Jesus, por mais que ele tinha um papel importantíssimo dentro dessa cultura judaica, dentro dessa instituição da religião judaica, quando Jairo chega diante de Jesus, ele não chega com uma reputação, com carteirada. Ele chega como um pai. E isso é muito importante, porque não importa o quanto você trabalhe duro para ter uma vida de sucesso, de segurança, para dar para a tua família algo assim do melhor, do mais maravilhoso, geralmente alguma coisa vem e vai colocar tudo de cabeça para baixo, não importante o quão importante você é. Alguma coisa sempre vem na nossa vida e muda todo o ciclo daquilo que a gente está construindo dos nossos castelinhos de areia. E é nesse momento que esse pai, ele pega a sua reputação e ele joga no lixo. Porque lembra que tem sempre essa tensão, em momentos maiores e momentos menores, mas os religiosos aqui mais específicos, eles não lidam bem com Jesus. Porque Jesus é esse cara que está confrontando a religião deles, e que eles tentaram ser tão zelosos nessa religião judaica, que Jesus olhou e disse, cara, vocês estão criando alguns dogmas que não pertencem a essa religião judaica do Senhor, mas é de vocês. Então, quando esse homem se chega diante de Jesus e se prostra, e faz todo esse lance vendo, prostrou-se, implorou, vem, por favor, impõe as mãos para que seja curado e viva. Esse homem, ele está dizendo o quê? Cara, nesse momento não importa quem eu sou. O que importa, eu estou vindo como um pai, Jesus, pelo amor de Deus. Faça o que tiver que fazer, mas não deixe com que a minha filha morra. E veja só, o raio-x do coração desse homem. Quando ele se encontra com a dor, ele percebe que a sua influência não resolve, que o seu dinheiro não resolve, que a sua religião não resolve, que a sua posição não resolve. Ele olha para isso e diz, ser chefe da sinagoga é bobagem. O que interessa é com que a minha filha viva. E talvez o que esse texto está começando a colocar para mim e para você, que a razão porque muitas vezes as pessoas procuram e se encontram com Deus é porque elas começam a superar essa ilusão da autossuficiência. Porque a gente tem essa ilusão de que se a gente construir tudo do melhor em nós e através de nós e aqui dentro do nosso amontoado de coisa, as coisas ali vão funcionar e vai tudo dar certo. Mas o grande problema é que em alguns momentos na nossa vida vai surgir realidades que fogem do nosso controle. E aí você vai perceber que nada lá fora no mundo pode te ajudar. E aí eu digo para vocês, como um capelão do hospital, aquele lugar, ele destrói com a gente. Porque a dor da enfermidade, ela nivela e revela a vaidade da vida. Isso não só porque eu trabalho no hospital, mas porque toda a Bíblia ela é regada de dor. E é na dor que a gente começa a perceber as coisas que realmente importam. Todo mundo que entra no hospital, eu digo, veja só, dá uma volta aqui nesse corredor, dá uma olhada lá dentro. Você tem gente ali em situação de rua, e você tem gente ali que tem 3 casas aqui, no Cristo Rei. E tá os dois deitados no mesmo leito, com a mesma roupinha, o pijaminha do hospital, escrito Cajuru. E tá os dois na mesma situação, esperando o prato de comida chegar, da dieta, porque o hospital, a dor nivela. E é por isso que às vezes, para a nossa infelicidade, que Deus nos livre, Ele vai trabalhar esse fim da autossuficiência que você e eu temos, para que a gente descubra a suficiência de Cristo nos carregando em meio a essa dor. Mas eu não digo isso para te desesperar.
embora vá me desesperar e desespera a gente lá em casa. Porque a gente tem aquela síndrome do que, meu Deus, às vezes acontece tanta coisa ruim com as pessoas que não é possível que não vai acontecer com a gente. A gente é mais ou menos assim. Mas eu digo isso para te livrar dessa ilusão silenciosa de que você precisa controlar tudo como pai, como mãe, como homem, como mulher, como quem quer que seja. Você não precisa controlar tudo. Você precisa aprender a depender de Cristo em tudo. Porque é nessa dor, é nessa angústia onde essas coisas vão reorganizando aquilo que importa. Essa semana, tem uma mocinha lá, porque ela foi de alta no sábado, nova, 20 anos de idade. Eu acho que ela tem uma paralisia cerebral, em algum nível, e a mãezinha tinha ficado internado há um tempo, em uma longa permanência, fomos lá, o pessoal falou, Rodrigo, tem uma paciente muito especial, uns 20 aninhos, que está de alta. Vem aqui para a gente cantar. Eu falei, caraca, eu só sei cantar música de tristeza, que música de alegria eu vou conseguir cantar? Eu falei, dias melhores, temos um dia melhor lá. Só o refrão, porque eu não sabia o restante. Fiz um cartão, balão, presente, tudo. Uma semana depois ela voltou. Ficou até agora. E aí eu cheguei no sistema, olhei e estava assim... Paliativo. Paliativo não é quando você desiste da pessoa, mas é quando você diz, a gente fez o que pôde e agora está nas mãos do Senhor, no nosso caso. Cheguei para conversar com a mãe e falei, e aí, como que tá? Pois é, ela foi paliativada, a gente está indo para casa, está bem, mas veja só, agora que a gente sabe que os dias estão contados, a gente vai viver intensamente. Eu falei, que droga, né? Para não falar que eu falei merda. Por que a gente tem que ter os nossos dias contados com a dor para a gente viver uma vida que deveria ser vivida quando a gente não precisa saber os dias que vão acabar? E ela falou, mas é assim que acontece. Eu falei, Deus, será que eu vou ter que passar por isso para aprender a dar valor naquilo que importa? Porque eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho quase certeza que qualquer um daqui que tem filhos faria um grande feito desse. De jogar fora a sua reputação de sinagoga para chegar aos pés de Jesus e dizer, Jesus, pelo amor de Deus, levar em casa ver minha filha. Mas eu fiquei me perguntando, sabe o que é esses dias? Por que será que em grandes feitos assim a gente teria essa coragem? Mas por que será que nos pequenos feitos de um dia a dia a gente talvez está fracassando como pais, como mães? Desculpa usar o termo fracasso, talvez não seja esse. Mas eu li uma pesquisa, embora a gente sempre tenha que tomar cuidado com pesquisa, porque às vezes elas exageram um pouco, mas usando no ambiente de trabalho e no ambiente de telas em casa, essa pesquisa disse que, em média, colocando em anos, vamos ver se alguém adivinha, alguém viu, colocando em tempo de anos, quantos anos vocês acham que a gente ficou na frente de uma tela? Não sei se deu para entender. Fazem ideia? Alguém chuta quantos anos se a gente viver até os nossos 80, 90 anos, quantos anos a gente ficou num tempo de tela? Esse tempo eu vi o tanto de anos que a gente dorme. Aí eu falei, caraca, a gente, se eu viver 80 anos, 30 anos da minha vida eu passei dormindo. Foi esquisito. Opa, muito obrigado, cara. Foi esquisito, mas eu achei interessante. Mas nessa pesquisa, ela diz assim, e ela é mais recente, ela diz que na nossa média, considerando todos os detalhes de trabalhar na frente de um computador, ou de celular, e TV, tablet, o que quer que seja, a gente vai passar 52 anos da nossa vida na frente das telas. E aí, quando você começa a dar um Google e pesquisar e ler um monte de material da galera da psicologia, com mestrado da PUC, grande parte deles colocam o tempo e as consequências de que os nossos filhos estão vivendo uma atenção dividida entre nós e as nossas telas e eles brincando ao nosso redor. Cara, isso aqui me deu um ruim do caramba, porque eu falei assim, meu Deus do céu. E o quanto deles estão crescendo sem sentir-se visto pelo pai e pela mãe. E eu olhei e disse assim, Deus do céu,
Eu tenho certeza que eu faria a mesma coisa que esse homem. Mas às vezes numa pequena coisa eu não consigo ser fiel, de fechar essa porcaria desse celular, deixar lá em cima e falar, Elisa, vamos brincar. E como é difícil também brincar. Como é difícil gastar um tempo com as crianças. Sabe por que eu também estava pensando nisso? Porque às vezes passar um tempo com as crianças parece entrar dentro dessa espera. É só brincar, você não está produzindo nada, você não está performando nada. Parece uma perda de tempo. Talvez o maior desafio desse pedido aqui não seja Jairo abrir mão da sua reputação e chegar e jogar-se a Jesus. Talvez o maior pedido aqui, o maior drama desse pedido seja Jairo ser presente e disponível para ver que a sua filha está morrendo e ir na direção certa. E essa é a primeira coisa. Por isso que Jesus olha para ele e diz, verso 24... Então vamos. E aí a multidãozana indo ali atrás, seguindo e comprimindo Jesus. Só que aí que o negócio fica embaçado. Porque agora é a outra cena, é o drama de uma espera ousada. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. 12 anos. Quantos anos tinha a criança? Quantos? 12 anos. A criança que estava morrendo tinha 12 anos. A mulher com hemorragia fazia 12 anos. Maravilhoso. Vejo como às vezes a nossa história está entrelaçada a outras histórias ao nosso redor, com características muito específicas. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo que possuía. Não teve Marcelino Champagnat, não teve Cajuru, não teve Nações, não teve o do, sei lá, não teve nada, ninguém conseguiu, só piorava. Quando ouviu falar, não, mas se fosse um cajuru ia dar certo. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu do seu corpo que estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Jairo ali do lado. Comentário meu, não está na Bíblia. Os seus discípulos responderam, veja a multidão aglomerada ao teu redor e anda perguntas, quem tocou em mim? Eu sou os discípulos total aqui. Eu não sei se o discípulo estava olhando o Jairo desesperado, morrendo da ansiedade, sendo comido vivo pela ansiedade. Jesus, minha filha está morrendo. E aí Jesus, eu fico imaginando Jesus lento, né? Quem tocou em mim? E os discípulos, Jesus, tem uma multidão, você está de sacanagem. E eu ia estar junto. Olha aqui o pai desesperado, Jesus é um cara, tem recurso financeiro para ajudar, conhece a palavra, já conhece a sinagoga, o funcionamento, vai ser um baita de um presbítero. Jesus, foca aqui, Jesus, foca aqui. E aí ele continua olhando, a mulher fala, deu ruim. Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O Marcos, ele está criando uma tensão insuportável aqui. Você não interrompe o que é urgente. Você não espera, por exemplo, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Nunca guarde o carro na garagem com o tanque já na reserva. Porque se alguém passar mal à noite e você ter que abastecer enquanto a sua esposa, sua filha está passando mal no posto, você é um inútil. Cara, no urgente você não para, no urgente você não abastece, no urgente você não quer criar um diálogo. Que salvou o quê, Jesus? Segue o negócio, cara. Não é uma gripe, é uma morte. O bom mestre, ele vai. O bom mestre, ele para. O bom mestre abre um diálogo. O bom mestre procura. Continua procurando. A mulher diz, ele abre um diálogo. Se eu estou ali, Jesus, a gente está atrasadíssimo. Qual que é o problema? O problema é que Jesus nunca está atrasado. E que geralmente a gente chama de atraso aquilo que Jesus chama de caminho.
A gente chama de perda de tempo aquilo que Jesus chama de espera nesse tempo. Está vendo esse intervalo? Não é só para você sobreviver. Tem vida no intervalo. Para Jairo, Jesus está atrasado. Para Jesus, Jairo está exatamente onde tem que estar. Aprendendo a confiar. Humanamente falando, isso aqui é cruel, gente. Isso aqui é cruel. Cara, é muito cruel. Porque aos olhos de Jairo, de um pai, a demora custa a vida. E o problema é que o objetivo de Jesus não é apenas chegar ao destino, mas é transformar ao longo do caminho. E é aí que você entra nesse desespero, porque essa demora de Jesus não é desperdício. Essa demora de Jesus, ela é pastoreio. Porque Jesus está tirando a ilusão de controle. Então, deixa eu repetir isso para você. Às vezes, a demora de Deus não é desperdício, não é atraso. É Jesus pastoreando o teu coração. É Jesus cuidando de você, tirando esse autocontrole, esse ego inflamado que você tem. É Jesus destruindo você por dentro, para que você seja mais humano e aprenda a esperar, porque a nossa cultura diz, não dá para esperar. Gente, pelo amor de Deus, esses dias eu comprei um negócio na Amazon, chegou no outro dia. Mercado Livre, você consegue receber no mesmo dia. Eu falo, os caras estão aqui dentro de casa. Não é possível, a gente não sabe esperar. Então não é um desperdício. Então ele precisa que Jesus vá rápido. E Jesus está dizendo, eu vou lento para você aprender a confiar. Porque Jesus ele não vai trabalhar no imediatismo. Porque ele trabalha além. O nosso olhar é só uma pincelada desse quadro. O olhar de Jesus é o quadro todo. Não é à toa, John Piper diz mais ou menos um negócio assim, a gente geralmente está envolvido em 10 mil coisas dos movimentos de Deus. E a gente às vezes só tem ideia de umas 3 e de umas 4. Mas a gente está envolvido em 10 mil. E aí Jairo então pede cura. E Jesus pretende ressurreição. E se fosse antes, Jairo ia aprender que Jesus era um bom médico. Mas Jesus atrasa para mostrar que ele não é um bom médico. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Então, assim, de uma maneira cuidadosa, a demora, ela revela uma glória maior. De uma maneira muito cuidadosa. A demora, a espera, o amadurecimento, ele revela algo sempre mais profundo. Até porque, quando Jesus aparece nesse contexto e entra nessa discussão, e Jesus também está amadurecendo a fé dessa mulher. Quando essa mulher chega e diz, se eu só tocar no vestido ou nas vestes de Jesus, na túnica de Jesus, essa fé ela é mística. Ela é uma fé estranha. Está tudo bem falar isso. Jesus faz questão de parar e conversar com ela, porque Jesus está dizendo, cara, não pense que assim, se você arrancar, se eu pegar e tomar água aqui, e você pegar depois e dizer, se eu beber isso aqui vai me curar, vai dar boa. Não é sobre esse misticismo. Jesus está de fato lidando com isso, dizendo, sou eu. Por isso que ele diz, a tua fé te salvou. Eu, Deus, dizendo para você, por conta de mim. Isso aqui é roupa normal, por isso que Jesus quebra. E é aí que agora entra um negócio desesperador, verso 35. Enquanto Jesus ainda fala, porque Jesus ficou falando pra caramba. Tá de sacanagem. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, porque toda hora ele quer dizer, humano importante, que não pode perder tempo, que é para ontem. E disseram, a tua filha morreu. Aí o canto da sereia matou. Aí é você se jogar na sorte e dizer, eu vou junto, Jesus. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado por ter parado ali, conversado. O Senhor é maravilhoso. Maravilhoso, sim. Soubesse, tinha procurado o Senhor antes, assim, até para mudar o meu trabalho. Maravilhoso. Nunca vi um Deus assim. Não, vou lá ressuscitar ela. Ressuscitar ninguém nunca ressuscitou. Por que ainda incomodas o mestre? O pessoal ainda é do mal. Fala assim, pai, você está enchendo o saco de Jesus? Jesus, porém, ignorou. Jesus ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. A tua filha
morreu, acabou. Já não existe mais intervalo, já não existe mais tempo de espera, deu ruim. Reunião de más notícias, viu? A gente fez tudo que pôde por ela, mas assim, hoje, a gente desligou todas as drogas vasoativas lá, porque agora eu já consigo falar como se eu fosse médico, e assim, às 7h18 desse sábado ele veio a falecer, mas a gente fez o melhor, tá bom? A gente lamenta, só assina ali a declaração de óbito e acabou a nossa parte. É o fim. E é cruel. Porque é a voz do já não tem mais o que fazer. Você só desiste, vira as costas, agradece todo mundo e diz: desculpa, Jesus, ter feito o Senhor caminhar até aqui. Mas o texto diz o quê? Que Jesus ignora, olha para o Pai e o desafia a aprender que o tempo de Deus não corre no relógio. O tempo de Deus corre no propósito. E aí vai de frente com a gente. Porque para a gente tudo corre no relógio. É aquele lanchinho da Shopee que a gente... Na Shopee, ó, tô doido. Que é tanta coisa que a gente compra. É aquele lanchinho do iFood que a gente pede depois do culto. Tá chegando o motoqueiro. Acho que eu ouvi a buzina. Ah, era de outro, sacanagem, não chega logo. Tudo é no relógio, tudo é no tempo. Ó. Coloca o código aqui no Correios para ver quando vai chegar. É colocar a cadeirinha de praia lá na frente, até largar o emprego para esperar a encomenda que chegou. Porque você está ansioso. Mas com Deus a coisa não corre no relógio. Sempre corre num propósito maior. E perceba que Jesus não diz que ela vai viver. Jesus só diz, confia. Confia no Pai. Pô, tá de sacanagem. E eu fiquei me perguntando, será que ele consegue crer? Porque acreditar que Jesus pode evitar a morte, tudo bem. Mas será que dá para evitar que Jesus pode ressuscitar alguém? É mais fácil. E se ele voltasse para casa? Não ia adiantar nada. Porque de alguma maneira esse homem tem fé. E como eu disse lá na mulher, na mãe, a fé verdadeira, ela nunca vira as costas para Jesus. Mesmo quando Jesus está sendo alguém, aparentemente um salvador tóxico, que coloca você em segundo lugar. Ela nunca vira as costas. E a fé desse pai é provada, porque agora ele tem que aprender a esperar no tempo de Jesus por uma situação que se tornou muito pior, porque Jesus aparentemente demorou. Então agora não é mais Jesus, venha rápido. Agora é Jesus do céu. Eu não sei aonde vai dar, mas eu estou indo contigo. E Jesus está formando Jairo, e Jairo só quer ir correndo para casa. Veja como toda coisa acontece, né? É que a gente já conhece o milagre, então é mais fácil. Começa com vamos lá em casa. Depois continua na multidão. Depois na demora, interrupção, a notícia de morte. Agora nessa caminhada. Veja como Jairo está sendo amadurecido por Deus. E você está aqui nessa noite achando que você vai ser amadurecido assim. De maneira alguma. Eu sinto muito de dizer. O amadurecimento da nossa vida, da nossa fé, ela geralmente vai acontecendo na caminhada. E nunca num destino final. Porque o destino final já é a consequência dessa caminhada enquanto nós tanto almejamos. Bem-aventurado os que são perseguidos, porque herdarão o reino dos céus. A perseguição é um intervalo. O que virá é o reino dos céus. Enquanto isso, a gente vai vivendo nessa depressão das bem-aventuranças. Que não se tornam depressão porque a gente olha para o futuro. Agora, pegue as bem-aventuranças e tente só olhar para o meio delas. É só coisa ruim. É fome e sede de justiça, é os humildes, é amacetar o seu ego. Veja como o Senhor está amadurecendo esse homem pelo caminho. E a gente pensa que caminho não é lugar de Deus falar ao nosso coração. A gente pensa que caminho é lugar de suportar e tocar pelo que virá. E Jesus diz, não. O caminho também se torna
chegada dentro da perspectiva do reino. E a última coisa é a alegria de uma cura ousada, porque tudo aqui é ousado. Verso 37. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, porque toda hora ele quer dizer o líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Cara, tem uns negócios de Jesus que não dá para acreditar, né, mano? Cara, a menina morta, todo mundo chorando. Mas por que vocês estão tristes? Tem uma música de um pessoal aí que começa assim: tá chorando por quê? Você tem um Deus que te ama. O pessoal falou: canta no hospital. Eu falei: não canto. Cara, tipo assim, a pessoa tá chorando. Você tá chorando por quê? Porque tá morrendo? Você tem um Deus que te ama? Ah, tá de sacanagem. Cara, Jesus aqui parece que fez um esquema assim, né? Todo mundo chorando. Tá chorando por quê? Mas é porque ele consegue fazer o lance e ele quer dar no meio da galera. A criança não está morta, mas dorme. Porque na perspectiva de Jesus, a gente não morre, a gente dorme. Mas veja que o pessoal é ruim do coração. Todo mundo começou a rir. Todos começaram a rir dele. Todos aceitaram o fim. Todo mundo está chorando ou debochando. Mas veja como Jesus não. Por quê? Porque a última palavra não vem de homens. A última palavra vem de Deus. E isso quer dizer o quê? Veja só, a menina morreu. Não tenha medo, apenas creio. Jesus chega para Lázaro, porque atrasou também, mas atrasou com um propósito, tá? Vamos abrir o túmulo. Senhor, pelo amor de Deus, já cheira mal. Assim, não é nenhum lance de que já deu, já passou, já deu. Deixa quieto, Jesus. A gente agradece e Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Tem um funeral acontecendo, Jesus passa por ali, olha ali para a mulher, mais uma vez segue a música e diz: não chore. E olha para o jovem, né, que está morto e diz: eu te ordeno, levante. Menino levanta como se estivesse dormindo. Quando Jesus chega na cruz e diz: está consumado, acabou. 3 dias depois, ressurge dos mortos. Apocalipse 21. O mundo apocalíptico. Nossa, não vou conseguir conjugar essa palavra. O mundo apocalipse. Experimentando um apocalipse cheio de destruição, uma desgraceira total. Capítulo 21. Eis que faço nova todas as coisas. Abre assim. E o novas ali não é um mundo novo. É um mundo reorganizado, com uma nova essência, com uma nova natureza, com uma nova ordem. Dizendo assim: a última palavra não é dos homens, mas de Deus. A morte é a penúltima palavra, porque a última é de Deus. E a história da Bíblia é a história de um Deus que não entrega a última palavra à morte. Isso é gratificante. E é interessante como Jesus entra exatamente onde a vida acabou. Isso é o que as boas novas do Evangelho fazem. Entra naquilo que parece estar morto. Ele entra nos lugares aonde todo mundo já pensa que não há possibilidade de recomeço. Por isso que eu volto a dizer para você. Aonde você está nessa noite? Quais são os intervalos, os espaços que você está esperando? Não desperdícios, porque o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Ele, porém, ordenou que saíssem. Já que está todo mundo, ninguém vai ver, não. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, do nada, como se só estivesse dormindo. Isso os deixou admirados. Aliás, é importante dizer que começou a andar, tá? Porque assim, quando às vezes você fica bastante tempo morto lá no hospital, com parada cardíaca, se você acorda depois de uns 20 minutos, deu ruim, geralmente, tá?
Porque você tem algumas sequelas. Às vezes você, cara, vai ficar vegetando e tal, tal, tal. Aqui, é legal dizer isso. Começou a andar, então a menina estava bem. Zerada, porque o milagre é completo, não é meia boca, não. Imediatamente a menina está lá, né? Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém. E mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Que é maravilhoso da parte de Jesus. Ela está com fome. Cara, olha, acabou de fazer... Jesus trata o milagre como se fosse um negócio assim... tá, vamos ressuscitar. Ressuscita. Aí eu fico imaginando todo mundo eufórico e Jesus, ó, pediu um iFood para ela agora? Tipo, normal. Cara, isso aqui é uma oficina da graça de Deus, pelo amor de Deus. Veja como Deus está expondo o coração de Jairo. No começo era curar, agora é ressuscitar. Veja como essa espera se tornou mais significativa agora. Se Jesus só tivesse curado uma pessoa doente, legal. Mas agora Jairo, eu imagino que é mais profundo, porque ele passou por tudo isso. E olha as vozes, ela morreu, porque ainda incomoda o mestre, ela está morta, estão rindo, caso encerrado. Mas veja como Jesus trata essa menina com essa voz que ama. Menina, eu ordeno a você, levante-se. E veja que no começo... parecia que toda a ideia era assim, a gente fica angustiado. Caraca, será que vai dar tempo de Jairo levar Jesus até a sua casa? E a menina para lá no meio do caminho. Mas você começa a perceber que desde o começo é Jesus quem está no controle. Porque a gente também é assim, às vezes a gente olha para algumas narrativas da nossa vida, essas passadas pelo Mediterrâneo, e a gente fala assim, caraca, tem que dar tempo, Deus, ó, a gente está aqui. E no final você fala, cara, no final das contas, no meio desse enrosco todo que o Senhor me colocou, como o Senhor foi me carregando pela mão, me conduzindo desde o começo, e eu pensando que ele entrava só depois. Mas no começo ele se inicia com uma dor, ele sai correndo, ele espera, ele ouve más notícias, ele precisa crer para então sentir essa glória e ver essa glória. De que lá no começo ele tentou carregar Jesus, mas agora é Jesus quem está carregando essa família. Tocar numa mulher impura, que foi o caso daquela mulher, era um pecado de tornar Jesus impuro. Um judeu tocar num cadáver era também tornar-se impuro. E o que é extraordinário desse texto é que Jesus quebra duas regras. Toca numa mulher impura e toca num cadáver. Por que isso? Porque no final das contas, Jesus assume a nossa impureza para que a gente fique pura. Jesus assume a nossa morte para que a gente tenha vida. A grande verdade é que esse é um texto onde Jesus está se antecipando o que fará na cruz. Na cruz, o Filho eterno faz aquilo que nenhum pai terreno pode fazer. Enfrentar a morte para que filhos possam ter vida eterna. Então Jairo pensava que precisava apenas de um milagre para sua filha. Mas Deus sabia que ele precisava de algo maior. Uma visão mais profunda de quem Jesus era. Então veja que a maior necessidade daquela família não era apenas que a menina voltasse a respirar. Mas que um pai aprendesse a descansar naquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Por isso que em Cristo, Ele nunca desperdiça as nossas crises. Mas Ele transforma cada uma delas numa sala de aula da graça. Onde a gente vai aprendendo cada vez mais depender dEle e menos dos nossos recursos. Cada vez mais ouvir a voz dEle e não ouvir aquelas vozes que a nossa cultura vai nos alimentando. Por isso que a pergunta que eu faço aqui é: qual voz tem alimentado o teu coração? Nos teus momentos de travessia, nos teus momentos de espera. Qual voz tem se feito ouvir no teu coração, tomado as rédeas do teu caminho, da tua direção?
Porque a grande verdade é que as nossas embarcações, elas estão passando pelos cantos da sereia. E a grande pergunta é, aonde que você está amarrado para não se jogar na direção das rochas? Enfeitiçado, seduzido por essas vozes que parecem tão belas, mas que nos levam à morte. Por isso que Ulisses, ele se amarra no mastro. E é por isso que a gente tem que se amarrar na cruz. Porque a cruz nos dá esse lugar seguro, esse refúgio do Salmo 18, que foi o primeiro salmo que a gente leu. Que ele diz tanta coisa bela, dizendo, no Senhor eu me refugio. É no Senhor que eu encontro esse lugar onde eu me sinto abraçado. Talvez o maior milagre dessa história não seja apenas uma menina que voltou a viver, mas um pai que descobriu que seguir a Jesus significa confiar, mesmo quando Deus não cabe dentro do nosso relógio, quando Deus não cabe dentro da nossa agenda. Porque no final das contas, um homem, um pai, uma mãe, o que quer que seja, nessa pequena direção, mas que nos envolve a todos nós, talvez o que a gente precisa sempre aprender é que uma fé madura sempre envolve reconhecer Jesus também nesse caminho. Porque dentro dessa nossa perspectiva, o caminho também faz parte do trajeto onde Deus vai cuidando de nós. E é nesse sentido que quando a gente talvez não tenha que tampar os nossos ouvidos com cera para não ouvir as vozes que vão tentar nos seduzir, mas é abrir os nossos ouvidos para ouvir essas boas novas do Senhor, sempre nos lembrando de quem nós somos. E é mais nesse sentido que nós estamos também amarrados em tantas coisas belas que nós chamamos de Santa Ceia. A Santa Ceia nada mais é do que um memorial, um lugar onde nós somos lembrados da voz que precisa sempre alimentar o nosso coração. Porque nesse certo sentido, Jesus vem e devolve a vida a essa menina, pelo clamor de um pai. Mas na cruz, o Pai Celestial entrega o seu filho à morte. A morte recua diante de Jesus em Jairo. Mas no Calvário, Jesus se entrega à morte. A filha de Jairo morreu de novo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ela reviveu, mas ela morreu. Ela não está aqui para contar a história, graças a Deus. Mas Jesus, ele morre e ele ressuscita e ele diz, quando vocês estiverem diante da mesa do Senhor, façam isso, lembre do meu corpo, entregue por vós, lembre do meu sangue sendo derramado para a purificação de vocês, e façam isso até que eu venha. O que Jesus está fazendo? Se amarrem nessa ordenança, porque isso daqui é um memorial daquilo que realmente importa, de que nós temos um Deus cuidando da nossa travessia. E por mais que as ilhas de Capri estão para todo lugar, nos amarrar nesse lugar, é nos amarrar num lugar seguro, porque é no próprio Deus.